companheiro Liduíno e o companheiro Macanhão. Ao mesmo tempo, cumprimentar o ex-governador Paulo Afonso Vieira, que está presente. Cumprimentar os diretores da FENAFISCO, que todos estão aqui presentes, a diretoria dos sindicatos, os presidentes dos sindicatos do Fisco estadual que estão presentes aqui também. Cumprimentar toda a categoria do Fisco catarinense, ativos, aposentados e pensionistas. E dizer o seguinte, este tema, eu sinceramente sou apaixonado por ele. Macanhão sabe disso, Fabiano sabe disso também, Liduíno também. Sabe da paixão que nós temos sobre esse assunto, lei orgânica. Estamos debatendo esse tema desde 2004 e toda vez que a gente debate, sempre encontra algo para aperfeiçoar o projeto. E 3 pessoas irão falar sobre esse assunto, que é a doutora Adriana, já pertence à categoria do Fisco brasileiro. O doutor Juarez Freitas, também, que é outro expert no assunto. E o companheiro Charles, que traz a experiência do Pará, que já consolidou a sua lei orgânica estadual, do Fisco do Estado do Pará. Mas eu queria pedir a todos vocês, primeiro, licença, e segundo, talvez, perdão, pela essa minha mania de, às vezes, quebrar um pouco o protocolo, e eu sou impulsionado a fazer isso, ou eu faço, ou eu não fico me sentindo bem. E o Fabiano trouxe aqui uma história e que me fez flutuar no pensamento, viajar. A questão de se construir pontes e não muros. Essa história, Fabiano, pelo menos em mim particularmente, me balançou a estrutura. Porque eu vejo o tempo todo, na categoria do Fisco brasileiro, nós o tempo todo construindo não pontes, mas as barreiras, como disse bem o deputado, construindo os muros. E às vezes falta tão pouco nós nos entendermos, nos unirmos para avançarmos. Quando as categorias fazem isso, os que já fizeram isso estão vivenciando uma categoria mais forte. E as coisas são tão pequenas. E às vezes a gente precisa exercitar. E sinceramente, Fabiano, na minha viagem, primeiro me vi dentro do carro, escutando um CD que eu ganhei de um amigo evangélico, e que tem uma das histórias, uma é dessa. Inclusive até a entonação do locutor, eu me vi no carro. E outra, eu me vi no meu ambiente de casa de oração, que eu sou espírita, cristão, kardecista por convicção, e que quando tenho oportunidade também sou expositor espírita, e sou espírita há mais de 20 anos, pregando o Evangelho de Jesus, e durante todo esse meu tempo pregando o Evangelho de Jesus, e aí eu sou desportista, gosto de jogar bola, pelada, e em uma dessas peladas eu saí no braço com um colega, com um amigo. E aí saí no braço, choque de gerações, ele mais novo do que eu, e a coisa só não piorou porque chega a turma do deixa disso. E no momento que ele apartou, e aí me veio de imediato a ressaca moral. Como é que eu, expositor espírita, pregando o Evangelho de Jesus, eu faço uma atitude dessa? De imediato eu fiquei preocupado com a pessoa que eu entrei nesse desentendimento, porque dizia-se, apesar de ser
amigo de pelada, mas dizia-se que era uma pessoa que gostava do baseado, a turma dele era uma turma da pesada, e que poderia me pegar por aí fora. E comecei a andar com cuidado. E um certo dia, eu estou na frente da casa de uma tia minha, que tinha, à época, 80 e poucos anos, conversando com ela na calçada, quando eu vi, lá vem um cidadão descendo no carro. E eu aqui, olhando de rabo de olho, e lá vem aquele carro, e lá vem aquele carro, e lá vem aquele carro, e vai parando junto de mim, e eu com minha tia, ela sentada, e eu conversando com ela, e na minha cabeça, eu tenho que me preparar para de novo reagir. Ele desce do carro, vem ao meu encontro, veio bem perto de mim, e eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu dou o murro primeiro ou vou levar? Ele chegou bem próximo de mim, olhou no meu olho, e aí, eu sou conhecido pelos amigos de infância. O meu nome é Manuel, eu sou conhecido como Manu. Ele olhou bem pertinho de mim assim, aí olhou, Manu, eu quero que você me perdoe pelo que aconteceu, porque você sabe que eu lhe admiro, você sabe que você é uma pessoa que sempre deu exemplo para a gente, na pelada, no jogo, e houve aquele desentendimento, mas eu queria que você soubesse que a minha admiração por você não diminuiu. Queria que você me perdoasse e me desse um abraço. Rapaz, é como eu estou agora. Eu fiquei arrepiado dos pés à cabeça. Dei um abraço nele, emocionado. Segurei naquele abraço, nós ficamos abraçados, acho que uns 5 minutos ou mais. Tudo isso, sem tirar e nem pôr. E aí ele saiu, pegou o carro e foi embora. E aí me veio outra ressaca moral. Quem tinha a obrigação de fazer isso era eu. Eu é que tinha que dar o exemplo. Eu é que, como o expositor do Evangelho de Jesus, eu que deveria ter procurado ele, ter pedido perdão pela minha atitude. E não fiz. Mas eu digo uma coisa a vocês. Saiu um peso dos meus ombros, das minhas costas. Um peso que eu estava carregando, sei lá, de muitos quilos. Daí para frente eu me senti mais leve, mais tranquilo, mais em paz comigo mesmo. E muitas vezes acontece conosco dentro de casa, com os familiares. Por uma besteira a gente deixa de falar, a gente deixa de cumprimentar, colega de trabalho, no ambiente de trabalho. É o tempo todo nós estamos construindo barreiras, muros, e temos a oportunidade de construir pontes, de nos entendermos, de nos fortalecermos, e assim não fazemos. E, sinceramente, Fabiano, você construiu nessa história um ambiente de luz nesse ambiente de trabalho, que eu tenho certeza que irá facilitar em muito os expositores, porque irão ser intuídos pela imensa energia positiva que está sendo vivenciada nesse auditório. Muito obrigado, me perdoe e me desculpe. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, atualmente é professora de Direito Administrativo do Complexo de Ensino Superior do Brasil, Limitada, e do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar.
concurso de pós-graduação em Direito Administrativo, é advogada, é consultora da FENAFISCO para assuntos da lei orgânica, com vasta experiência na área do direito, com ênfase no direito administrativo. É diretora acadêmica do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. Nós iniciamos a construção da nossa ponte, que nos levará, sem dúvida, à lei orgânica da administração tributária, ouvindo o tema Aspectos do Anteprojeto da LOAT da FENAFISCO, pela doutora queridíssima Adriana Schier. Vamos aplaudi-la. Boa tarde a todos. Peço licença a todas as autoridades presentes para cumprimentar a todos na pessoa do senhor Fabiano da Danunal, que criou, como disse o nosso presidente Manuel Isidro, uma belíssima ponte na tarde de hoje, para que nós pudéssemos desenvolver nosso trabalho. O senhor Fabiano, assim como todos aqueles que estão integrando a FENAFISCO, que integram a FENAFISCO atualmente, que vieram antes, estão fazendo um trabalho belíssimo e um trabalho que tem se destacado não só pela defesa dos direitos dos servidores públicos que integram essas categorias sindicais, mas mais do que isso, um trabalho em defesa da sociedade, porque a LOAT, ainda não entramos no tema, mas já nos agradecimentos, a LOAT não deixa de ser exatamente isso, um instrumento de construção de pontes entre o fisco e a sociedade, entre o fisco e o Estado e entre o Estado e a sociedade. Então, senhor Fabiano, na sua pessoa, cumprimento a todas aquelas autoridades aqui presentes. Seria absolutamente impossível nominar todos os meus amigos aqui presentes, porque se há coisas que a gente vai ganhando nessa vida, muito mais do que conhecimento, são as amizades. E eu, com o Fisco Nacional, pela simpatia dos presidentes das suas entidades associativas, tenho tido a oportunidade de falar no Brasil inteiro. Mas, mais do que isso, tenho tido a oportunidade de fazer grandes amigos, aos quais todos eu cumprimento hoje, também na pessoa do senhor Fabiano. Me desculpem não nominar a todos, mas na memória, nessas horas, poderia faltar e eu cometeria uma gafe imperdoável. Professor doutor Juarez Freitas, que foi meu algoz no doutorado, meu orientador não formal, mas informal da vida, e academicamente também. É um prazer falar sempre em sua presença. O professor Juarez foi meu colega, eu tive a honra de fazer a minha primeira conferência da vida, em 2000, ao seu lado. E confesso que naquela ocasião eu tremia, e hoje também. Então, continuamos da mesma maneira, alguns anos mais velha, com alguns cabelos brancos escondidos pela tinta. Gostaria de cumprimentar a todos os servidores aqui presentes, todos os ativos, todos os inativos, todos aqueles que cotidianamente desempenham suas atividades tão relevantes para a sociedade brasileira e que despendem uma tarde de sexta-feira, uma tarde que não está tão belíssima quanto o tempo poderia estar lá fora, mas uma tarde que certamente poderiam ter as suas atividades profissionais ou pessoais desempenhadas ou empenhadas com algum outro compromisso, e vem aqui mostrando que há sim espaço ainda para o movimento sindical no Brasil, que há sim espaço para a construção da cidadania através do movimento sindical. Então, a todos, meu mais queridíssimo boa tarde. Foi com muita honra que eu aceitei mais esse convite para participar desse evento, falando sobre a Lei Orgânica da Administração Tributária. Eu confesso aos senhores que falar da Lei Orgânica para mim está começando a ficar um pouco constrangedor, porque eu sempre tenho a sensação que eu estou falando a mesma coisa. E a vergonha de ficar repetindo as mesmas ideias perante os meus amigos do fisco. Mas eu concordo com o belíssimo texto que o senhor Fabiano nos trouxe hoje, que é necessária a construção de pontes. E talvez a cada vez que a gente repita as mesmas ideias relativamente à lei orgânica, talvez a gente coloque um tijolinho a mais nessas pontes que estamos construindo. Então, antes de tudo, eu peço desculpas àqueles que já me ouviram falando por aí, que efetivamente o núcleo da minha palestra continuará o mesmo, a defesa indelével dessa necessidade da lei orgânica da administração tributária. O tema hoje é aspectos do anteprojeto da LOAT da FENAFISCO. Os senhores sabem que, na verdade, a minha formação não é na área do direito tributário. Minha formação é no direito administrativo, no direito constitucional, no direito público de uma maneira geral. E esse é o local da minha fala, é a partir daqui que eu falo. E quando eu penso em administração tributária, quando eu penso em lei orgânica da administração tributária, quando eu faço essa análise sobre os aspectos da lei orgânica da administração tributária, o meu referencial de pesquisa é justamente o tema da organização administrativa.
dentro de um modelo burocrático extremamente fragilizado e informado por outros vetores que hoje nós temos na administração pública brasileira, como se pode colocar uma lei orgânica do fisco, uma lei orgânica da administração tributária. Não só as leis estaduais, mas também e principalmente essa lei nacional. Esse é o meu ponto de partida. Dentro da ciência política brasileira, dentro dos postulados que a Constituição Federal de 88, também reformada pela Emenda Constitucional 42, extremamente importante para o tema que nós discutimos aqui, como é que essa administração, como é que essa estrutura administrativa brasileira recepcionará a Lei Orgânica da Administração Tributária, a Lei Orgânica de mais uma instituição que nós temos que consolidar no Brasil. Isso é interessante se nós pararmos para pensar, resgatando aqui alguns pensamentos clássicos, e para começar por todos, o pensamento de Max Weber, que explica e explicou o Estado moderno desde a sua constituição até hoje, na verdade, com a configuração que tem até hoje, como uma instituição, como uma organização que se consolida a partir do momento em que nós temos, pelo poder público, uma expropriação de poder da esfera privada. E essa expropriação de poder na esfera privada, que foi consolidada a partir da retirada, então, dessa iniciativa privada das funções legislativas, judiciárias e das funções executivas, também se consolida quando o Estado toma para si o monopólio da função fiscal. Então, senhores, desde Max Weber, virada do século passado, a obra de Max Weber, Weber morre em 1920, portanto, é do início do século passado, desde Max Weber nós já temos o reconhecimento de que a função fiscal, de que o fisco, de que a atividade que os senhores desempenham cotidianamente é essencial para a formação do próprio Estado moderno, tal como conhecemos até a data de hoje. Mas não é só isso, né? O próprio Otto Maier, para citar outro clássico, também com uma obra que é datada do início do século passado, a partir da teoria do fisco, consegue trazer para nós os primórdios das teorias que vão desempenhar ou vão desenvolver a matéria da responsabilidade do Estado. Foi a partir das ficções criadas com a teoria do fisco de Otto Maier que nós tivemos aí a possibilidade de responsabilização dos entes públicos perante a sociedade. Portanto, o que nós falamos hoje de que o fisco é essencial para a construção da democracia, que o fisco, que a atividade fiscal bem desempenhada é essencial para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, de um Estado democrático, conforme pautado na Constituição de 88, na verdade, são bandeiras que vêm desde a própria Constituição do fisco, teorizadas, inclusive, desde o início do século passado. Seja como instrumento de manutenção do Estado enquanto estrutura, arrecadação de receitas para manter a estrutura do poder público, mas seja também enquanto instrumento de justiça social, seja também como instrumento através do qual o Estado poderá implementar as políticas públicas tão necessárias, tão fundamentais em todos os estados da nossa federação. E, portanto, essas funções essenciais do Estado, que estarão certamente comprometidas com a satisfação dessas necessidades coletivas, serão muito mais bem instrumentalizadas com um ambiente de administração tributária que seja bem regulamentado, que seja reconhecido pela sociedade como uma instituição voltada à finalidade de atender o interesse público. Isso, num ambiente de Estado social, no modelo de Estado social e democrático que nós temos consagrado no Brasil e que reforma nenhuma foi capaz de afastar do nosso território, da nossa Constituição, no ambiente de Estado social é absolutamente imprescindível. Sem atividade fiscal séria, sem atividade fiscal correta, sem uma estrutura de administração pública, de administração tributária, vinculada efetivamente a uma devida arrecadação e uma devida aplicação dos recursos, será absolutamente impossível que esse Estado atue da maneira como a Constituição de 88 lhe impõe. Será absolutamente impossível que esse Estado atenda os deveres e as obrigações que a Constituição de 88 lhe estabeleceu. Principalmente, agora fazendo um recorte mais específico na nossa matéria, principalmente os deveres ligados aos estados sociais. Uma das autoridades aqui presentes hoje já falou, sem arrecadação, sem fisco atuante, sem fisco forte, sem fisco institucionalizado, é absolutamente impossível que o Estado cuide da saúde, da educação, da moradia, das
da segurança pública e de todos os demais serviços, sejam funções públicas ou serviços públicos propriamente ditos, que nós temos na Constituição de 88. Por isso, senhores, não é só porque eu sou quase que abduzida já pela carreira do fisco, né, de tanto que tenho amizades nela, não é só por isso que eu tenho absoluta convicção em afirmar que a função fiscal hoje é requisito do desenvolvimento social no Brasil. Penso que esse é sem dúvida um tema daqueles que a gente encontra em palestra, né, professor Juarez, para desenvolver depois no doutorado. Sem dúvida seria possível sim desenvolver aqui teses e teses de doutorado vinculando a função fiscal a uma condição sine qua non para o desenvolvimento social do país. E não nos iludamos, não é? Ainda que tenhamos alcançado níveis de desenvolvimento econômico fantásticos, nem tanto pelo PIB, pelo último PIB, mas, enfim, nos últimos 10 anos é bem verdade que a economia brasileira deu um salto e um crescimento estrondoso. Se é assim de um lado, do lado econômico, do lado do mercado, infelizmente não é verdadeiro isso no que se refere aos índices de desenvolvimento social. Nós continuamos no Brasil, senhores, tendo uma educação que se compara aos níveis da educação do Zimbábue, sem qualquer preconceito ao Zimbábue. Mas nós não podemos ter, de um lado, uma economia que é a quinta, a sexta economia do mundo, para considerar aí os índices oficiais, e, de outro lado, uma educação que se iguala e que está dentre as 20, 30 piores do mundo. É absolutamente incompatível isso. E não incompatível porque nós adotamos os parâmetros cristãos, não incompatível porque nós adotamos o valor só da dignidade da pessoa humana no nosso dia a dia, mas incompatível com a nossa própria Carta Constitucional. A Constituição de 88 não recepciona uma realidade como essa. Sem dúvida, aqui é preciso atuar. E a atuação no nosso âmbito aqui de discussão hoje, sem dúvida, será muito melhor implementada com a aprovação e com o desenvolvimento, com a concretização desse sonho, certamente um sonho muito próximo da realidade de todos aqueles que atuam no FENAFISCO, que é a aprovação da Lei Orgânica da Administração Tributária. Então, essa era só a introdução. Eu parabenizo mais uma vez os organizadores desse evento por nos permitirem estar aqui, eu, professor Juarez Freitas, meu amigo Charles, que também com certeza dará uma palestra maravilhosa, a quem eu tinha deixado de mencionar no início, e parabenizo justamente por isso, por permitir esse espaço de discussão, que, como eu sempre digo, não é uma discussão voltada ou vinculada tão somente à categoria do fisco, é uma discussão que é permeada de necessidade social. É preciso que os cidadãos entendam que a aprovação da Lei Orgânica da Administração Tributária é condição sine qua non de desenvolvimento social. Repito a ideia, porque meus amigos me dizem que eu falo muito rápido, então repito para que fique bem marcado. Precisamos de uma lei orgânica, sim, certamente o professor Juarez Freitas vai falar sobre isso. Precisamos de uma lei orgânica para quê? Para que nós tenhamos uma possibilidade maior de implementação de políticas públicas tão necessárias em nosso país. A discussão sobre a lei orgânica efetivamente da administração tributária, agora falando um pouquinho mais dos aspectos dogmáticos que nos trazem aqui hoje, do ponto de vista da ciência política ou da organização administrativa brasileira, ela teve a sua importância crescida na década de 90, a partir do contexto da reforma do aparelho do Estado no Brasil. Sem entrarmos na discussão se as reformas administrativas trazidas pela emenda 19, pela emenda 20 e pelas demais que se seguiram foram boas ou ruins, penso que não é esse o momento de discutir essa temática tão importante, mas o fato é que, de uma certa maneira, as emendas constitucionais daquele momento mostraram que era necessário o Estado brasileiro cuidar melhor de suas contas públicas. É bem verdade que pouco se fez em relação ao combate à corrupção. Deixo esse parênteses de lado. Mas, em relação ao que se refere aos poderes públicos e às estruturas de poder público, as estruturas administrativas, houve uma crescente preocupação com a racionalização das funções públicas e, mais, com uma busca efetiva pela chamada saúde fiscal do Estado. E é nessa discussão que acabou prevalecendo ou se ressaltando a importância da lei orgânica e da administração tributária, ou de uma nova administração tributária, como tem sido chamada pelos teóricos. Isso por quê? Porque se entendeu finalmente no Brasil, o poder constituinte derivado finalmente nos traz essa compreensão, de que a saúde fiscal depende sim de legislações fortes da área tributária, depende sim de uma legislação de controle específica, a questão da responsabilidade fiscal,
mas depende também de uma administração tributária eficiente e valorizada. E foi por isso que o artigo 37 teve uma nova redação em seu inciso 22, pela emenda 42, estabelecendo que as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, serão exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, e por aí segue. Ora, esse dispositivo inserido na Carta Constitucional, no bojo da reforma de 90, mas só pela emenda constitucional 42 de 2003, ele dá o ensejo a que a discussão e a construção de uma nova administração tributária seja uma realidade no Brasil. Expressamente reconhece como atividade essencial ao funcionamento do Estado. Expressamente determina, portanto, que esses servidores terão um status valorizado, terão um status diferenciado das demais categorias de servidores públicos. E estabelece ainda a necessidade de que a administração tributária seja exercida por servidores de carreiras específicas. Desse dispositivo, me parece que já desponta o que o Constituinte pretendeu entender por administração tributária. É bem verdade que nós temos aqui um vácuo legislativo. Não existe nenhum dispositivo normativo, para desespero do nosso presidente Manuel Isidro, que determine o que é a administração tributária. Entende-se por administração tributária o quê? Isso é uma construção doutrinária, uma construção que nós fazemos doutrinariamente, mas que os senhores fazem na prática todos os dias. Mas me parece que esse dispositivo da Constituição já nos traz um indicativo de que a administração tributária, então, se não antes, mas com certeza agora, a partir da emenda, é tratada no Brasil como uma instituição do ponto de vista sociológico, ou seja, tem uma estrutura demarcada, ou deverá ter uma estrutura demarcada, deverá ter uma função específica e mais, tem uma finalidade de acordo com o regime constitucional de 88. A estrutura da administração tributária, então, será composta por um conjunto de órgãos estruturados e organizados de maneira a permitir o devido funcionamento dessa atividade. Qual atividade? Atividade de fiscalização, atividade de arrecadação, de lançamento. Ora, eu já tenho aí estrutura e função, mas mais, pelo regime constitucional da nossa Carta Magna, é possível retirar, então, a função que terá essa administração tributária. E a função aqui certamente será aquela que Paulo Nogueira nos afirma com tanta propriedade. A função estratégica da administração tributária é corrigir as falhas na redistribuição de renda. Colocando aí uma dimensão que eu acho fantástica e que eu tenho visto que é a dimensão que a FENAFISCO vem adotando e que as demais entidades ligadas à FENAFISCO vêm adotando, que é uma dimensão de voltar à administração tributária e essa organização da administração tributária para o atendimento, então, do cidadão, para o atendimento do contribuinte. Não é só cobrar, mas é cobrar corretamente. Não é só realizar a fiscalização, mas é fiscalizar corretamente. Ora, daí, sem dúvida, a partir desse breve conceito, entre aspas, de administração tributária, enquanto estrutura, função e finalidade, nós temos a necessidade de estruturar isso dogmaticamente. Ora, é claro que os senhores vão me dizer, mas, Adriana, em verdade, superadas as mazelas que nós encontramos no dia a dia na atividade fiscal, o fato é que as carreiras de servidores públicos do fisco, mal ou bem, são muito valorizadas pelos estados e pelos municípios. Não são poucos os estados da federação em que nós temos os servidores do fisco com um patamar de vencimentos que se aproxima do teto, ou que já até ultrapassou o teto. Não são poucos os estados da federação e que conseguiram juridicamente, através do reconhecimento e da sua valorização junto aos seus governantes, que determinadas parcelas da remuneração sejam consideradas, inclusive, como valores extra-teto. São quase todos os estados da federação que garantiram aos seus servidores da administração tributária garantias como inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos e até aposentadoria especial. Ora,
Se é uma categoria de servidores tão valorizada, e claro, aqui eu não sou ingênua a ponto de dizer que os senhores não enfrentam problemas concretamente. Tive em uma das oportunidades aí de convivência com os senhores o conhecimento de que tinha determinados fiscais que faziam fiscalização de bicicleta. Não porque estavam adotando um posicionamento sustentável, nada disso, mas porque efetivamente não tinha viatura à disposição, né? E era necessário pegar a bicicleta então e fazer. Enfim, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, talvez seja uma opção, mas não era o caso naquele momento. E eu não estava falando de um Estado nos confins da federação, era um Estado com uma estrutura que deveria ser extremamente melhorada. Mas, enfim, o fato é que, se é assim, se nós temos essa realidade,